Bom dia! Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia o Senhor nos concede. Dia esse que nem começou ainda. São umas 5 da manhã e já estamos aqui porque Ele nos acordou. Uns ainda vão levantar. Não importa em qual horário, o nosso melhor dedicado ao Senhor, né? Mas a gente tem que ter essa prioridade de que nossa base, nosso bem-suceder num dia depende dessa busca. Somos conscientes, já alcançamos esse entendimento. O Senhor já nos deu esse entendimento de total dependência dele. Nós nada podemos, nada realizamos, nada somos se não for com Deus e em Deus. E hoje a palavra vai ser bem clara nesse sentido, né? De cuidado, porque muitas das vezes somos abençoados e esquecemos quem que nos concedeu a bênção, quem abriu a porta. Tem muitas pessoas se perdendo, caindo nessa tentação, nessa armadilha que eu creio que é uma das estratégias maiores de Satanás, que é soberba, orgulho, né? Às vezes a gente conquista e se perde. Humildade, né? É o que Jesus nos ensina. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, largou o trono, deixou o trono para vir para o mundo por todos, sem acepção de pessoas, se humilhou, né? Por amor. E quando a gente fala que Jesus tem que ser o nosso parâmetro, a própria palavra diz, né, que como Paulo coloca, imitadores de Cristo, ele veio para ensinar como nos portar, como fazer escolhas, como seguir, como tratar. E o maior ensino é esse, né? De humildade. Eu creio que humildade e obediência, né? Porque é o maior exemplo de obediência ao Senhor. Ele, sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, nos mostrou o relacionamento com os outros, com Ele mesmo, com o Pai. Ele nos ensinou, Ele nos abriu o caminho até o Pai. E aqui hoje nós vamos ver essa questão de conduta, né? De não se perder. É muito fácil a gente, quando está necessitando, se agarrar ao Senhor, literalmente, né? Clamar por. E quando Ele atende? Quando Ele nos proporciona a alegria, o êxtase de uma conquista, algo grande materialmente na sua vida, no lado financeiro, de conquistas. Às vezes ele não concede, ele não permite que a gente realize por amor, sabendo que isso vai acontecer. Então, tem não a nós, tem oração não respondida, que são bênçãos. São verdadeiros livramentos, porque Deus nos conhece e sabe o nosso dia seguinte, o nosso futuro. E como um pai que ama e conhece o seu filho, sabe que não estamos prontos. Sabe aquele filho que te pede algo e você diz não, porque sabe, na sua experiência de vida, né, no que você já passou, mas principalmente porque sabe, conhece como é o seu filho. Você sabe que aquilo vai ser perdição para ele.
E aí você, mesmo com ele ficando com raiva, porque sabe que você pode conceder, você dizendo não, e ele às vezes ali não entende por que, que você não o atende, se sabe que isso é um sonho para ele, ele está querendo muito, mas você resiste àquela rebeldia, aquela chateação toda, né, de rebelião com seu não, mas porque você o ama. Você o está livrando de situações difíceis futuras. E é assim o Senhor conosco. Eu quero agradecer, Pai, porque até nisso é questão desse entendimento, saber que veio do Senhor. Por isso que o título do vídeo é Vem de Deus, é reconhecer que foi Deus quem fez. Só conseguimos porque Deus concedeu. E o ontem, Pai, se estamos aqui, vencemos, mas só porque o Senhor permitiu. Coisas que a gente nem vê acontecer e poderíamos estar sofrendo consequências tristes ou duras hoje. O Senhor cuidou, porque ontem pela manhã entregamos o dia nas suas mãos, confiante, porque é ao Senhor Todo-Poderoso. E aí a gente descansa o coração porque o conhece. Obrigada, Senhor, por todo o livramento, por tudo que o Senhor proveu. Nem tem como a gente mensurar, listar aqui as coisas, Pai. Assim como o Senhor nos concedeu a vitória sobre o ontem, entregamos o dia hoje que nem surgiu ainda nas suas poderosas mãos. O Senhor já está aqui nos alcançando antes que ele comece. Prepara-nos, Senhor, para esse hoje. Onde tivermos, Pai, qual situação tivermos de resolver, vai à frente, Deus, prepare o espaço. Senhor, nosso ir e vir nas suas mãos, os nossos pequeninos, os nossos jovens, os nossos idosos. Oh Deus, toma nas tuas mãos, alcança as vidas, Pai, que estão clamando por socorro, por misericórdia, por provisão, eu não sei. Ah, Deus, envia os seus, Pai, envia os seus. Quantos hospitais, pessoas nos seus leitos, pessoas aguardando respostas, lutando pela vida. Quantos, Senhor, com causas para serem julgadas, às vezes até já foi decretado que tem direitos, mas, Senhor, está tão difícil receber o que já lhe foi liberado. Salários presos, pessoas sofrendo injustiças em causas. Senhor, quantas cadeias, quantas pessoas nesse momento sofrendo, Pai, por terem errado ou não, estão injustamente. Senhor, guerreia as causas, Pai. Quantos casamentos, Pai. Quantos sonhos frustrados. Ah, Deus, como precisamos de Ti. Quantas pessoas aprisionadas em suas culpas. Quantas estão paralisadas de medo, de aflição. Quantos enlutados. Quantos corações duvidosos. Quantos abandonando o caminho contigo, Pai. Porque estão atribuindo a Ti. Esperavam vida fácil quando seguissem contigo, quando o Senhor nunca prometeu isso. A sua promessa foi de estar junto, estar conosco, dando suporte. Senhor, ajuda-nos. Por isso estamos aqui, para sermos avivados, renovados. Pai, sem esse seu renovo, sem a sua força, nada podemos. Por isso agradecemos o ontem e entregamos o hoje a Ti. Estamos aqui para que esse
pão, que é a sua palavra, nos alimente, nos fortaleça e também para que o Senhor nos dê direção, Deus. Vá à frente, Pai, nesse dia. Ajuda-nos, Pai, a passar por ele. Oh, Deus, eu já quero lhe agradecer que o Teu Espírito nos dê aqui agora, Pai, na leitura da Tua palavra, o Teu entendimento. Que a palavra seja enxertada em nós, Pai, como lemos ontem. Que venha a crescer e dê frutos, Pai, porque precisamos compartilhar, precisamos transbordar do Seu amor. Tudo que recebemos de Ti, Pai, não é para ser retido. A comunhão, Deus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada por essa rica oportunidade. Fala aos nossos corações, Senhor. Louvado seja para todo sempre, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Encha-nos, Pai, até transbordar. Amém. Dependência e reconhecer a nossa carência, a necessidade de andar com o Senhor e principalmente reconhecer que só fizemos, só conquistamos, só realizamos porque Ele providenciou tudo. E hoje a palavra do pastor, preste atenção junto comigo aqui, ó, nessas palavras. Volte o vídeo para ouvir de novo, porque às vezes até nisso o mal impede da gente se concentrar e entender. Quantas orações vazias. Volta, faz de novo. Às vezes eu me ajoelho para orar e a cabeça está tão cheia. Eu primeiro peço para que o Senhor me esvazie. Se eu não estou conseguindo, Senhor, eu preciso entrar na Tua presença. Eu preciso Te agradecer e me refazer e entregar o meu novo dia, mas não estou conseguindo, Pai. Me ajuda, e aquilo vai se desfazendo. Eu não permito que o mal atrapalhe a minha conversa com o Senhor, porque eu sei que isso depende do meu dia. O pastor que compartilhou conosco essa inspiração desse devocional diz assim que um novelista chamado Brett Lott recebeu 2 telefonemas que mudaram a sua vida no mesmo dia. O primeiro telefonema dizia que um dos seus estudantes mais promissores em escrever havia morrido de aneurisma cerebral inesperadamente. Mas o segundo telefonema veio algumas horas depois, mais tarde, de uma anfitriã de um programa de entrevistas na televisão, dizendo-lhe que ela tinha selecionado um dos seus romances para o seu clube do livro mensal. Ou seja, 2 notícias no mesmo momento, muito diferentes, porém muito importantes e impactantes, né? Isso significaria, esse convite da entrevista, celebridade instantânea e sucesso financeiro. O primeiro telefonema foi deprimente, o segundo estimulante. E este precisava encontrar o equilíbrio entre os dois. Mais ou menos assim, você reparou na nossa oração inicial? A gente agradece as bênçãos e coloca diante dele as nossas tristezas, as nossas faltas. Quantas pessoas estão amanhecendo hoje com medo até de levantar da sua cama, sem força, desanimado? Às vezes corações enlutados, às vezes corações amedrontados, cheios de dúvida, né? Enfrentando situações que vêm para derrubar mesmo. Por isso estamos aqui.
Senão a gente fica prostrado diante desses sentimentos, né? Desses problemas. Então, esse homem precisava desse equilíbrio entre essas duas situações diferentes. Lote, que era cristão, com uma caneta de tinta preta, escreveu o nome desse seu estudante num cartão em branco e o levou consigo durante o mês que se seguiu. Ele disse: fiz uma promessa a mim mesmo. Levaria o cartão comigo em meu bolso para lembrar. Não deixe que esta fama lhe suba a cabeça. O livro de Tiago, que nós vamos ler agora, compara a nossa vida a uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez de nos enamorarmos com nosso sucesso atual e de nossos planos para o amanhã, deveríamos lembrar-nos que o nosso tempo está nas mãos de Deus e cada dia é um presente seu. Um dia Deus nos chamará para estarmos com Ele. E o conhecimento antecipado deste fato deveria dar-nos humildade e expectativa em todas as chamadas que nos são feitas. Depois eu vou voltar esse vídeo e ouvir tudo isso de novo. Porque essa palavra está nos ensinando como lidar corretamente para não se perder com as situações que nos vêm. Todos os dias, quando a minha condução, ou no Uber ou no ônibus, passa na porta de um cemitério ou na porta de uma maternidade, eu penso, todos os dias, tem famílias sorrindo, né, com a chegada de um neném na família, às vezes primeiro neto, primeiro filho. E num cemitério, naquele mesmo momento, tem pessoas chorando suas perdas, sem entender como vão suportar. E eu me lembro também quando eu estava saindo daquele hospital em Anchieta, Albert Schweitzer, acho que é esse o nome, né? Acho que é Anchieta também. Meu pai ficou internado lá, já tem alguns anos isso. Ele estava em coma. E a gente sempre tem esperança de que a pessoa vai abrir os olhos, né? Enquanto há vida, há esperança. Mas veio a notícia do falecimento. Mas ele ainda estava lá quando eu saí de uma visita. E os médicos sem esperança, só aguardando o momento do óbito. E eu saindo do hospital entristecida, que eu fiquei orando ao Senhor para que no momento ele abrisse o olho. Porque Deus pode. Quantos testemunhos vemos disso, né? Mas a soberania é dele. A gente ora, não podemos deixar de orar. Mas sabemos que a decisão de escolha é do Senhor. Todos partiremos. Não sabemos com que idade, de que forma. Mas quando eu estava saindo à porta do hospital, vi uma jovem, ainda de camisolinha, andando devagarinho, abraçada com um olhar bacana ali, de sentimento lindo. E ela segurava com tanto amor no olhar, com tanta alegria, um bebezinho recém-nascido, seu filho, e as pessoas à volta, o pai segurando, dava até para identificar que era o pai, o tamanho, o cuidado dele, segurando a bagagenzinha, né, de mamãe, de filho. E ela saindo ali, envolta às família, pareciam os avós, um olhar de alegria. O pai chegava a andar ali cuidando, como o cuidador, né, da sua prole ali, do seu filho, da sua esposa. E aí me bateu aquele sentimento, né? A perda e a chegada, né, da vida. Então marcou bem em mim, assim,
no hospital, no cemitério, seja onde for, na maternidade, todos os dias tem pessoas comemorando e pessoas sem saber como suportar suas dores. E assim é a nossa vida. Um começo, um meio, mas tem o fim. O problema é esse. A gente vive os nossos dias aqui como se não existisse o fim. A gente só olha para o nosso passado para trabalhar ali o presente, mas como não se preparar para o futuro? É mais ou menos como nos ensina a vida financeira, né? Você sempre tem que pensar no que não veio. Você sempre tem que ter essa prudência, né? De ter uma reserva para não ser pego desprevenido. Quantas pessoas só gastam, 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 gastam e às vezes esquecendo que emergências surgem e as pegam o que? Despreparadas. Aí o que tem que fazer? Num momento de desespero, fazer empréstimo, muitos caem na mão de agiota e pega com um, pega com o outro. E se não contar com uma ajuda de um amigo ou de um irmão ou que o gerente do banco libere, como vai ficar? Quantos perdem seus bens em justiça, né? Quantos são presos por não pagarem suas contas? Ou seja, consequências, porque não usou de sabedoria. Assim também são os nossos dias. Nós precisamos saber que ele vai se findar. E aí? Nós sabemos o que acontece quando a gente parte daqui. E aí? Onde você vai despertar para a eternidade? Aonde vamos passar a eternidade? Há escolha. Há como conseguir isso, né? Andando com o Senhor e obedecendo ao que Ele nos coloca de direção, nos dá de caminho, né, para seguir. E por isso estamos aqui, ó, a bússola, para não se perder pelo caminho, ou se perder, voltar. Quem tem a bússola sabe a direção de voltar, né? Ela aponta para o caminho. E aqui estamos fazendo isso, o caminho, o ensino para se manter corretamente. E Tiago, essa referência que o pastor coloca, está no capítulo 4 do livro de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, né? Capítulo 4, no versos 13 até o 17. E já diz o título na Bíblia assim, ó, a falibilidade dos projetos humanos, ou seja, os falhos projetos. Projeto humano já está dizendo, já é falho, porque não depende de nós. Nós fazemos as coisas corretas, mas o aval final, o sim e o não, vem do Senhor. Por isso que a gente fala que Deus realize os seus sonhos, né? Quando alguém faz aniversário, eu sempre falo que os seus sonhos estejam em conjunto com a vontade do Senhor, né? Porque só os dele a nós que se realizam. A gente faz planos, mas o realizar depende de Deus. É a vontade dele que é a soberana. Aliás, que é a boa, a perfeita e a agradável a nós. Porque a gente tem que confiar até quando o Senhor diz não. Quando algo não se realiza, eu agradeço a Deus. Porque às vezes na hora foi prejuízo, até financeiro, quando dá errado. Mas se você parar para pensar que Deus tem o melhor, faz o melhor para nós, aquilo de ruim que eu vejo na situação, mais tarde pode ter certeza, a gente vai entender que foi livramento. Às vezes você ora muito por uma porta de emprego e você se capacitou para aquilo, ou um filho, você ora para que ele passe naquele concurso, naquela entrevista de emprego, não sei, para determinada faculdade, e sai tudo diferente do que você buscou e planejou e se preparou, se dedicou, ou investiu até em dinheiro e perdeu, não conseguiu.
Mais tarde, pode ter certeza, você vai entender o porquê. De repente, aquele emprego ia ser sua ruína. De repente, aquele local é enganoso. De repente, viria a ser um grande problema aquela conquista. E aí você, obrigada, Deus. Obrigada. Eu reclamei tanto, mas hoje eu vejo, né, que Ele mostra. A verdade sempre aparece e prevalece. Então, a gente descansa no Senhor. Isso está dizendo que é a vontade dEle. O não dEle é bênção também. E aqui diz assim, Tiago, então, projetos humanos, a falibilidade dos projetos humanos. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Ou seja, alguém aqui fazendo planos, é o que Tiago está explicando aqui. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, nosso tempo não temos controle. Por isso que a gente tem que dizer, se Deus quiser. Se eu ainda estiver com vida e o Senhor permitir, eu faço, né? Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. É desobedecer. Porque, como nós iniciamos na oração, tudo que recebemos do Senhor é algo emprestado, não nos pertence. Ele nos capacita até os próprios dons, ele nos capacita para realizações, para sermos instrumentos na mão dele. Estamos aqui nos preparando. Então, ele nos coloca para que a gente participe, ele nos dá essa oportunidade, esse privilégio de sermos os, como Paulo diz, né, os colaboradores, os cooperadores de Deus. E é esse ânimo, é esse êxito, essa alegria que nos enche quando a gente é usado pelo Senhor. E também quando somos usados pelo mal, né, instrumentos na mão de Satanás, a gente se sente mal, se sente frustrado, se sente horrível, precisando se refazer rápido diante do Senhor, reparar aquele dano, pedir ao Senhor a oportunidade de refazer aquilo da maneira correta. Se foi uma mágoa com alguém ou um roubo de alguém, e nem sempre um roubo financeiro. Às vezes a gente rouba a alegria, como diz, nós também matamos, né, os sonhos. É isso que o diabo veio para fazer, para roubar, para matar, para destruir, para confundir. Por isso, todas as manhãs a gente faz o devocional, o estudo da palavra, como essa aqui o Senhor está colocando no nosso coração. Nós estamos edificando a nossa caminhada, porque o Espírito Santo está falando com a gente, está ensinando. Ou para corrigir, ou para não vir a errar. E aqui, no rodapé da Bíblia, numa explicação maravilhosa, está dizendo assim, ó. Quando a gente fala, se o Senhor quiser, né, quando ele explicou, reconhecendo que não sabemos se vamos terminar esse dia vivo. Então ele diz assim, ó, os crentes, ao estabelecerem alvos e planos para o futuro, sempre devem buscar a Deus e a sua vontade. Não devem agir como um rico insensato, como a gente vê nos evangelhos, né? Pelo contrário,
Devemos reconhecer que a verdadeira felicidade e uma vida de beneficência depende totalmente de Deus. O princípio pelo qual devemos viver deve ser: se o Senhor quiser. Se for sincera a nossa oração, faça-se a tua vontade. Estejamos certos de que o nosso presente e futuro estarão aos cuidados protetores do nosso Pai Celestial. Quando a pessoa atinge alvos estabelecidos, a sua tendência faz parte da nossa carnalidade. Por isso estamos aqui. A nossa tendência, quando a gente atinge ou conquista, é gloriar-se. Esta jactância, ou seja, esse orgulho, essa soberba, vem da falsa suposição de que tudo quanto realizamos é produto do nosso próprio esforço e não da ajuda de Deus ou do próximo. Quantas pessoas também usadas pelo Senhor nos ajudam e a gente nem se dá ao luxo, né? Ao cuidado de agradecer. Imagina o Senhor, né? O Novo Testamento nos exorta a gloriar-nos em nossas fraquezas e na dependência de Deus. Nos exorta. Nós aqui hoje estamos sendo exortados, ou seja, animados, direcionados a praticar esse reconhecimento de dependência de Deus, sobre esse nos exortar a gloriar-nos em nossa fraqueza, ou seja, nos gloriar, reconhecer, né? Essa que tem que ser a nossa glória, reconhecer que veio de Deus, e aí o Senhor se alegra, se agrada nesse reconhecer a bondade dele, a misericórdia e a graça dele com essa nossa conquista. Foi ele quem conduziu tudo isso, foi ele que realizou essa maravilhosa conquista na nossa vida. E é isso que nos dá força, né? Como diz lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a gente se sente bem, a gente se sente leve, porque ele se agradou da nossa atitude. E aqui sobre se gloriar, né, a nossa glória na nossa fraqueza e na nossa dependência de Deus. É aí que a gente tem que se gloriar, desse reconhecer que foi Deus. Essa que tem que ser a nossa glória. Quer ver? Vamos no Salmo, vamos lá no Salmo, deixei até aberto aqui, porque quando eu li a palavra de hoje, eu busquei esse Salmo. Salmo 30, esse Salmo de Davi, no final dele, é o Salmo 30. O Salmo 30 diz que a ira de Deus dura um momento, mas a sua benignidade é eterna. E aqui, a partir do verso 6, o salmista diz assim, olha essas palavras: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Ou seja, é o que a gente fala, né? Quando está tudo bem, quando estamos vivendo nas prosperidades, nas conquistas, tudo realizado, a gente tem que ter essa vigilância de não vacilar, de não cair nessa tentação, nesse engano. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Ou seja, ele já estava entrando nessa vaidade. E aí,
o Senhor encobriu o rosto e ele ficou perturbado. Ou seja, o Senhor já não estava mais ouvindo as orações dele, ele já não tinha mais esse sentimento que vem, né, do relacionamento próximo com Deus. Aí aqui, ó, ele ensina a atitude dele. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ele já está se voltando para o Senhor, querendo que o Senhor o ajude, né? Já arrependido, porque que proveito há no meu sangue? Ou seja, é importante que o Senhor o ajude a levantar, para que ele prossiga ajudando os outros, ou seja, voltar ao que era com o Senhor. E ele clama: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. O pranto dele em folguedo, ou seja, ardia no coração dele uma força para ele voltar, para ele se arrepender, né? Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Olha isso, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aqui a gente já vê que ele se arrependeu e voltou. E que oportunidade maravilhosa, né? Esse tempo que o Senhor permite da gente se reparar. E ele diz aqui: para que a minha glória te cante louvores. O que a gente acabou de ler lá em Tiago, né? A gente precisa se gloriar só nisso. Colocar esse reconhecer que a glória é dele. Só fizemos porque ele nos concedeu tudo necessário. Como a gente inicia todos os dias aqui, agradecendo a vitória sobre o ontem. Por quê? Só vencemos porque o Senhor nos concedeu a vitória. Tudo o que passamos no dia de ontem foi capacitação do Senhor, foi provisão do Senhor, foi Ele que nos concedeu, foi Ele que nos direcionou, foi Ele quem realizou, foi Ele quem teve misericórdia de nós. Quantas coisas nem vimos, mas Ele guerreou por nós. E se hoje acordamos pela misericórdia e vontade dele, estamos aqui. E aqui, no rodapé da Bíblia, quando fala de na minha prosperidade, né? Começou isso. Ou seja, no momento que ele estava bem, ele diz, ó, no rodapé da Bíblia, tá? Uma explicação. Sob a segurança da prosperidade, o salmista supunha que pela sua riqueza e sucesso, ele se tornaria tão forte que nada poderia destruir a sua prosperidade. É o perigo de se sentir assim quando tudo vai bem, quando estamos bem sucedidos em tudo. Deus, então, retirou a sua mão protetora, o que lhe resultou em problemas graves e desamparo na sua vida, levando-o a sentir a necessidade de constante cuidado e presença de Deus. É aquele momento que parece que nos puxaram o tapete. Às vezes não é o mal, não. Pelo contrário, as realizações, a fama, vem também do mal, para fazer com que a gente se perca. Por isso que nós lemos aquele novelista, que o pastor contou a história dele, colocou o nome gravado
daquele aluno que tinha falecido, um aluno promissor, grande promessa ali, visivelmente seria, né, o que esse professor constatou, seria uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. E acabou, morreu novo, sem nem iniciar a carreira, sem ter conquistado nada ainda. E ele colocou o nome escrito num cartão no bolso para nunca se esquecer disso. A brevidade de vida, porque ele estava prestes a receber o quê? Né, da fama, naquela entrevista que ele falou que a vida dele financeira mudaria completamente a partir desse momento. E ele, para ele nunca esquecer disso, não se vangloriar, não se perder com o sucesso. E é muito difícil. E aqui diz: todo crente que confia em si mesmo e nas coisas temporais, ou seja, tudo aqui é passageiro, e que na sua vida não dá o primeiro lugar a Deus e ao seu reino, é aqui advertido nas palavras desse salmo. Eu digo ainda, nas palavras que lemos em Tiago, nas palavras que nos explicou o pastor desse devocional, estamos sendo advertidos, como disse, exortados a não esquecer dessas palavras de Deus a nós hoje. Cuidado com a vanglória, com o egoísmo de achar que eu posso, ou seja, com a jactância, né? O orgulho, a soberba. E não pense que somos livres disso, não. Só porque não temos nada. Aí é fácil, porque às vezes eu olho as críticas na internet sobre aquelas pessoas que estão postando coisas ali, conquistas, bens, tudo feliz, né? Buscando alegria em realizações, no dinheiro, no carrão, né? Na roupa cara de marca. E os jovens aí querendo, exigindo ter aquelas marcas, só usa tal marca, só usa isso, só anda disso, daquilo. Que brevidade, né? De tempo. Sofrendo por não ter. E esse consumismo nunca termina. Porque hoje eu conquisto isso, daqui a pouco eu vejo que a minha volta alguém conquistou aquilo, eu também quero e faço de um tudo. E perdendo tempo precioso que Deus dá de oportunidade, como estamos aqui, investindo e conquistando o que não é passageiro. Nós aqui estamos cuidando de coisas eternas, coisas duradouras, tanto de alegria, mas de realizações duradouras. É o que verdadeiramente vai ficar. Nós vamos morrer, mas isso que estamos fazendo aqui vai prosseguir para a eternidade. Quanto que tudo que se investe aqui do mundo vai perecer, como nós, como o nosso corpo. Tudo vai ficar aqui. Quantas pessoas aí brigando, matando para possuir, para ter, para conquistar bens materiais, dinheiro. Quantos perdendo a vida. E tudo vai ficar aqui. E eu gostaria de finalizar com o primeiro versículo desse Salmo 30. Nós lemos o final, né? Mas o primeiro versículo me chamou a atenção para a palavra de hoje. É o resumo do que estamos vendo aqui, da glória que devemos ter. Ele inicia, o primeiro verso desse salmo diz assim, ó: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ele diz: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. Estou lendo o primeiro versículo e agora o último. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então, a única glória a nós é essa.
quando gloriamos ao Senhor em tudo que conquistamos. Isso é reconhecer que Ele proveu tudo. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, por esse ensino, por essa advertência, Pai. Que a gente possa fazer como esse homem fez, um cartão com um nome escrito, um nome que vai sempre lembrar a ele que não sabemos a hora que partimos. A gente tem que andar como aquelas virgens prudentes que estavam sempre mantendo o azeite pronto para manter a lâmpada acesa. Oh Deus, por não sabermos quando, é preciso estar vigilante, estar pronto, Pai. Isso é que nos importa. Não perder o que nos mais importa, Pai. Que é estar contigo, é onde vamos viver a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, que nossas conquistas não nos afastem da Tua presença. Que o mal não nos deixe, não consiga atrair a nossa mente, a nossa alegria se baseie, Pai, no ter, no possuir. Oh Deus, aqui estamos praticando a primazia, o melhor contigo, Pai. Que é buscar o Teu ensino, a Tua correção, a Tua direção e estar sempre nos reparando, nos examinando, para que a gente tenha a oportunidade de andar contigo, estar na Sua presença, para lhe agradar e sairmos daqui abastecido de força e descansando o coração, porque estamos entregando o dia que ainda vai surgir nas Suas mãos e o Senhor aqui, colocando a Sua armadura, para que seta nenhuma nesse dia nos atinja. Olhares de inveja, homens maus querendo fazer com que a gente perca a paz, a alegria. O Senhor já está nos abastecendo primeiro, nos fazendo descansar, porque é o Senhor, o Rei dos Reis, o soberano Deus, que vai à frente. E a gente sabe, como está na Tua palavra, o maligno não toca nos seus, Pai. Nós não podemos, mas o meu Deus pode. Obrigada, meu Deus. Guarda a nossa família, todas as petições, os clamores, as súplicas, as causas, nossos nomes diante de Ti, Deus. O Senhor é o único que tudo pode, tudo sabe. Ajuda-nos a entregar e descansar em Ti, Pai. Eu já Te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Um bom dia na presença do Senhor. E até amanhã com mais uma palavra, mais um pão diário. Amém? Deus abençoe.